Bom dia a todos. Obrigada à organização deste evento pelo convite. Obrigada a Márcia por ter proposto essa aventura e aos meus colegas de aventura também por estarmos aqui juntos. As falas eu acho que serão muito convergentes, ainda que olhadas por perspectivas diferentes, né? Eu queria agradecer a presença de vocês também, em especial da minha amiga e presidente da IDIAS, Ada Ocampo, que está sentada ali, desde ontem está conosco e vai falar com vocês no último dia do evento. Eu espero que vocês concordem com o Kurt Lewin, que há algumas décadas falou que nada mais prático do que uma boa teoria. Eu sou completamente adepta disso, principalmente uma teoria que ela seja extraída, ela seja vista a partir da nossa experiência. E eu acho que isso é parte do que o pensamento sistêmico nos traz. Para a gente falar da importância do pensamento sistêmico em avaliações transformadoras, eu vou ter que falar em transformação, em avaliações transformadoras, em pensamento sistêmico e em que contexto o pensamento sistêmico ganha essa importância. Sou eu que vou passar? Ok. Eu acredito que vocês conheçam essa descrição do cenário que nós estamos vivendo atualmente. Tem sido chamado de um cenário de multicrises. Eu não gosto de usar a palavra crises, mas falei aqui em desequilíbrio ambiental, desequilíbrio demográfico, desigualdade e inequidades sociais inaceitáveis, exploração de poucos sobre muitos, repressão, submissão, embate de forças políticas sem qualquer referência às populações que as indicaram, insegurança, imprevisibilidade e abstração da experiência. Eu gosto muito de pensar nessa ideia da abstração de experiência junto com Ailton Krenak e com outros pensadores indígenas, como o Yunka Porter, da Austrália, o próprio Davi Kopenhauer. Eles têm falado que a nossa civilização se caracteriza por um total descaso, uma total abstração, um total desligamento daquilo que a gente experiencia no dia a dia. E foi exatamente essa a impossibilidade de encontrar na ciência e no pensamento ocidental. Eu sou linguista, então foi a impossibilidade de encontrar nas teorias linguísticas algo que me falasse da minha experiência na linguagem. Por isso eu acabei, tem muitos anos já que eu estudo pensamento sistêmico, ensino e falo sobre isso, e tenho tentado ver de que forma que na avaliação a gente conseguiria avançar utilizando o pensamento sistêmico. Não é nova também a ideia de que as mudanças, esse estado de coisas requer uma mudança epistêmica, ou seja, requer uma mudança na nossa forma de pensar, de agir e de viver. Ela é necessária e urgente para transformar esse estado de coisas de maneira sustentável e consciente. A gente vem falando em transformação há muito tempo. E, além disso, transformações são muito antigas na experiência humana. Eu listei aqui algumas: a revolução agrícola, a revolução neolítica, a industrial, a globalização, mudanças climáticas e o mercado de celulares, que está muito próximo de nós hoje em dia. Mas eu queria pegar, pelo menos, a revolução agrícola e falar dela um pouquinho, em termos sistêmicos, que a gente não tem pensado dessa maneira. Então, quando os homens deixam de ser caçadores-coletores e passam a plantar, eles se fixam num local, eles plantam em regime periódico, e existem estudos que mostram, eles mudam o seu modo de vida por completo, não é? Deixam de ser caçadores-coletores, passam a ser agricultores, ligados à terra e plantio. E existem estudos que falam que aí começa o antropoceno, que aí começa a hora em que a gente está influenciando o clima, que nós estamos produzindo nós estamos influenciando o regime de estações, porque muda a composição atmosférica, tá? Então eu começo a mostrar nessa descrição de que maneira algo que parecia pontual, saímos de coletores-caçadores, passamos a plantar, tem comprometimento em outros domínios completamente diferentes daquele
que a gente inicialmente estava examinando. E o mesmo acontece nos outros casos. A questão do celular, esses dias a gente estava pensando, até hotel é mais barato se você faz a sua reserva pelo celular. Quer dizer, um aprofundamento, né? Começa a mexer em vários sistemas, em vários domínios, e uma transformação ocorre. A gente não sabe de que jeito que essa coisa acontece. Essa frase, eu acho que ela é boa para a gente pensar. É uma publicação minha com o Rob Vandenberg e a Marie-Hélène Adrian, pela Ideas. Essa é a capa do livro, que está muito assim desfocada, mas é a capa do livro aqui. O ponto crítico é que estes processos parecem acontecer sem a orientação consciente da humanidade. A gente vai que vai, vamos indo, né? E quando uma trajetória se torna firmemente estabelecida, como acontece com as fontes de energia de combustíveis fósseis, parece quase impossível mudar. Aí a gente fala, estamos numa crise. Estamos numa crise? Não. Nós viemos produzindo um determinado estado de coisas que chega a um completo desequilíbrio. Eu acho que isso é fundamental para a gente pensar. Nós somos processos históricos, não é? Mas devemos mudar e devemos ter orientação consciente ou não sobreviveremos. Então, eu falei que a gente vem falando em transformação há muito tempo, mas eu tenho estado preocupada com o fato de que nós não temos uma noção operacional, consensual do que seja transformação, menos ainda sistêmica. Não é? A gente fala, transformação, a gente está acostumado com isso, né? Todo mundo fala, saiu da lava, virou borboleta, transformou. Saiu do girino, virou sapo, transformou, não é? E a gente não tem um conceito que nós possamos coletivamente aplicar no nosso trabalho. Então eu tenho batido, né, pensado de que forma que a gente pode definir transformação em termos sistêmicos. Então, transformações são mudanças sistêmicas que, apesar de serem disparadas por intervenções em algum ponto específico, promovem mudanças nos sistemas que interagem no mesmo domínio ou em outros. Eu dei os exemplos daquelas transformações que nós temos ao longo da nossa história, mas nós podemos pensar em qualquer uma das avaliações que a gente faz. Em geral, a gente avalia projeto, programa, uma política. E as pessoas que comissionaram aquela nossa avaliação querem saber disso, não querem saber de mais nada em volta. Mas acontece que a gente começa a ajudar lavradores a melhorarem sua produção agrícola, por exemplo. E a gente não presta atenção e não ajuda a potencializar essas ações, porque a gente não olha se a família melhorou seu estado, né, a educação dos filhos, a questão da água limpa dentro de casa, do acesso à água, do acesso à comida, e se gerou mais renda, se aqueles lavradores puderam fazer outras iniciativas para adquirir mais renda. A gente não presta atenção nisso, porque nós ficamos ali focados naquilo que a gente foi comissionado a fazer. Então, as transformações, elas seguiriam, não é, o mesmo espírito, a mesma dinâmica de sistemas, sendo históricas, emergentes, incertas e não lineares. A gente tem que vigiar, né? Nada que a gente faz obrigatoriamente tem um resultado que a gente espera, né? Em avaliação a gente fala resultados não esperados, um monte deles é não esperado, né? E às vezes indesejáveis, não é mesmo? E essas transformações decorrem da interação contínua e histórica entre sistemas, nos exemplos que eu dei, não é? O plantio regular de agrícola e a mudança na composição da atmosfera. São dois domínios completamente diferentes, mas que interagem, não é? E dependem de uma ampliação da visão e o reconhecimento de diferentes perspectivas. Ontem eu adorei ouvi o André falando em epistemicídio. Essa palavra vai entrar para o meu vocabulário, né? Porque é isso que foi feito. Então, a primeira frase aqui da minha apresentação dizia que as comunidades dominantes produziram esse estado de coisa. Nós apagamos fizemos um epistemicídio, não ouvimos outros modos de conhecer e achamos que nem existe.
Não é nem que é sem importância, não, é que nem existe, não é? Em geral, as intervenções buscam promover mudanças localmente, num sistema particular e bem determinado, com resultados a curto prazo. Isso é um nó na avaliação, eu acho, não é? Porque aqueles que pagam a avaliação querem saber, daqui a 3 meses, o resultado daquele trabalho que você executou. Em geral, é 3 meses, né? Uma missão de avaliação é de 3 meses. Em avaliação, eu acredito que nós podemos ir além, examinando os sistemas que interagem para potencializar as mudanças e torná-las mais sustentáveis. Quando a gente começa a chamar a atenção para os próprios financiadores de um determinado projeto, programa, seja lá o que for, olha, mas essa família, eles também mandaram os filhos para a escola pela primeira vez. Essa família agora deu um jeito de ter acesso à água potável dentro de casa. Essa família agora abriu um negocinho também, porque começou a sobrar dinheiro da venda. Né? Quando a gente faz isso, a gente começa a ter um jeito de potencializar os esforços, que não são poucos. Nós temos feito muito esforço em desenvolvimento e a gente não tem avançado algo no patamar dos nossos esforços. Não está aparecendo praticamente da publicação. Bom, ontem a Lívia falou dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Eu vou mais ou menos rabiscar com a mão ali o que eu queria mostrar. Tem aqui a imagem original. O que é isso? Olha só, em 2015 a ONU elaborou, né, uma comissão da ONU elaborou os ODS, e em 2017 uma comissão do Conselho Internacional de Ciências fez um estudo mostrando como as diferentes áreas, como os diferentes objetivos do milênio interagem, e quais que interagem de maneira mais forte e quais interagem de maneira mais fraca. Aqui tinha todas as linhas conectando todos eles, ou seja, a ideia, a sugestão por detrás dos ODS é: atue sobre um e busque as correlações com os outros. E vamos assim tentar, era a única forma que se pensava de conseguirmos até 2030 atingir minimamente os objetivos. Claro que tem um contexto forte, político, das guerras, etc., que atravessaram esse processo. Mas, de qualquer maneira, tinha uma metodologia, não é, por trás disso, um pensamento sistêmico forte sustentando os ODS. O pensamento sistêmico tem uma história enorme. Eu pus aqui a árvore genealógica para mostrar. A minha orientação vem daqui principalmente de Bateson, de Humberto Maturana, com a epistemologia experimental, e lá tem um pessoal que é mais mecanicista, mais matematizante, e uma infinidade de abordagens sistêmicas, algumas mais socioecológicas, outras guardam muitos compromissos com o pensamento ocidental tradicional. Eu vou pular aqui e vou terminar com um contexto promissor. Em avaliação, há uma consciência crescente do papel estruturante, difuso e arraigado do pensamento ocidental. É isso que nós estamos falando aqui desde ontem. Globalmente, são crescentes os movimentos em favor de reconhecermos e considerarmos como legítima a diversidade de modos de pensar e de viver humanos. Em avaliação, a gente tem uma infinidade de abordagens. Decolonização da avaliação, avaliação indígena, avaliação focada na equidade de gênero, avaliação antirracista, e a gente podia fazer essa lista crescer muito. Os avaliadores podem ser agentes transformadores, promovendo mudanças extensivas e sustentáveis no seu campo de atuação, apoiando-se num paradigma científico para observação e tratamento de fenômenos complexos, dinâmicos e históricos. É isso, eu quero agradecer a vocês a paciência por lidar com um assunto assim, que é tão teórico e técnico, mas que de qualquer forma ele é importante para subsidiar o que a gente vai fazer aí para frente.